Passamos a apresentar o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Losto Seco. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. Hoje celebramos o 4º domingo da Quaresma, também chamado Domingo da Alegria. Nos alegramos hoje com a proximidade da celebração do centro de nossa fé, que é a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, somos convidados a lançarmos um olhar misericordioso sobre as realidades de nossas vidas que necessitam de acolhida e restituição de dignidade com o Pai misericordioso. Somos inseridos no mistério que nos é oferecido através do sacramento da reconciliação. Me alegro com a oportunidade de chegar a você e ter a sua companhia neste dia. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 1 a 3 e 11 a 32. Acompanhemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei-o no novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos.
jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 15 de Lucas é o coração do Evangelho, situado no meio da viagem de Jesus a Jerusalém. Revela o ser de Deus manifestado nas palavras e ações de Jesus. Revela também quem são os autênticos filhos de Deus, os que aderem a Jesus, sem manias de superioridade e sem preconceitos na relação com os outros. O que provocou as parábolas do capítulo 15 de Lucas? Uma informação importante vem no versículo 1 e 2. Cobradores de impostos e pecadores, os marginalizados daquele tempo, se aproximam de Jesus. Os fariseus e os doutores da lei contestam essa solidariedade, manifestada no ato de acolhê-los e de ter em comum com eles, inclusive as refeições, nas quais todos enfiavam as mãos na mesma panela em que estava a comida, correndo o risco de contaminação ritual e má fama. Outra informação pode ser deduzida da prática pastoral de Lucas, acompanhando Paulo em meio aos pagãos. Os judeus, longe de se alegrar com a adesão dos pagãos, procuraram infernizar a vida dos missionários. Por meio dessas duas informações, já podemos identificar as personagens da parábola do Pai misericordioso. O Pai é Deus, que manifesta seu amor na prática de Jesus. O filho mais velho é Israel, os que se julgam irrepreensíveis por praticar os mandamentos. Entre eles, na primeira fila, estão os fariseus e os doutores da lei. O filho mais novo são os marginalizados, os pecadores, cobradores de impostos e os pagãos convertidos. Vamos dividir a parábola em 4 cenas: o pai e o filho mais novo, o filho mais novo, o pai e o filho mais novo, o pai e o filho mais velho. A cena é muito breve. Num gesto ousado, contrariando as regras do jogo, o filho mais novo pede sua parte da herança. Aqui o pai não reage e se consente, dando a entender que para ele todos os filhos são iguais e têm os mesmos direitos. A divisão da herança era feita normalmente após a morte do pai. Longe dos cuidados paternos, a vida do filho se torna extremamente ambígua. Está pagando o preço de sua imaturidade. Estranho em terra estranha, passa a viver a condição de servo. Deixa de ser filho para ser escravo. Sua condição é extremamente humilhante, pois cuida de porcos e quer disputar com eles um bocado da comida. Assim, o fundo da humilhação, excluído da macabra mesa comum com os porcos. Planeja a possibilidade de retorno. Seu discurso de apresentação constará as 3 partes: reconhecimento do pecador, reconhecimento da perda da filiação, pedido para ser admitido como servo. Tem-se a impressão de que o pai jamais desistirá da ideia de que o filho não voltasse. Vendo-o ainda longe, encheu-se de compaixão. Este verbo é nos evangelhos atribuído sempre a Jesus. Somente o bom samaritano é capaz de tal ação. Por isso pode dizer que é uma ação divina.
é a compaixão de Deus para com o sofrimento e a humilhação humana. A ação do Pai visa restabelecer plenamente o filho perdido. Seu primeiro gesto é não deixar que o filho repita o discurso de apresentação e, sobretudo, evita que faça o pedido de ser tratado como servo. Imediatamente, os servos são chamados para vestir o filho, devolvendo-lhe a dignidade e tornando-o hóspede importante. Ordena que lhe ponha o anel, conferindo-lhe plenos poderes. Talvez o anel fosse o sinete da família, com o qual o portador podia dispor livremente dos bens da mesma, e que o façam calçar sandálias, sinal da liberdade adquirida. Por fim, manda matar o boi que de engorda, pois a data era extremamente importante. Ele havia recuperado seu filho. Trata-se de verdadeira ressurreição. Por 2 vezes o filho dissera: "Vou me levantar", o termo que faz referência à ressurreição. É o pai, por 2 vezes, o havia considerado morto. O filho mais velho estivera até agora fora da cena. Tinha-se a impressão de que fosse bonzinho, verdadeiro ideal de filho, mas suas declarações o condenam. Sua irresponsabilidade fundamental é não querer se reconciliar nem aderir ao projeto do Pai. E nas palavras que dirige ao Pai, dá a conhecer quem Ele é. Há tantos anos que te sirvo. Em outras palavras, não pauta a sua vida no relacionamento pai e filho, mas no de patrão-servo. Até agora, ele se comportou como um dos empregados. E ainda, mais radical em relação ao irmão mais novo, calúnia-o de ter devorado os bens do pai com prostitutas, e não admite chamá-lo de irmão. Limita-se a dizer: "Esse teu filho". O pai tenta suscitar a reconciliação. "Meu filho, esse teu irmão estava morto e voltou a viver". O verdadeiro pai quer autênticos filhos, e essa autenticidade requer a reconciliação, custe que custar. A parábola não diz se o filho mais velho assumiu a reconciliação para entrar em casa, ou se preferiu ficar fora da festa. A resposta é o cristão, quem, com sua prática em favor dos excluídos, deverá dar. Portanto, irmãos e irmãs, o quanto que nós devemos acolher as pessoas que buscam a Deus de coração sincero. Então, na comunidade, seja o lugar da acolhida, lugar do abraço, da misericórdia, do perdão, onde a gente possa realmente se reconciliar com Deus. Esse tempo quaresmal é o tempo propício para o sacramento da reconciliação, mas também a reconciliação familiar, a reconciliação na comunidade, tirar do nosso coração todo o rancor, todo o ódio, e buscar a paz que vem de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Apresentamos o programa A Palavra do Pastor, com Dom Juarez de Lorto Seco.